Ezequiel, capítulo 37, você que vai acompanhar aí na sua casa. Versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos agora, neste momento, fazermos uma oração. Vamos pedir ao Senhor que nesta noite venha ministrar ao nosso coração, através da sua santa e gloriosa palavra, através da unção do seu Espírito Santo. Feche os seus olhos aí no seu lar, ore comigo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós te louvamos, Pai, pelo privilégio de podermos estar diante da tua presença. Nós te louvamos, Senhor, pela tua santa e gloriosa palavra. Te louvamos pela presença do teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar e também em cada casa, em cada lar. Senhor, nós te pedimos, Pai, ministra agora ao nosso coração, Senhor. Queremos nesta noite, Senhor, aprender mais de ti. Queremos nesta noite, Senhor, crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos ouvir, Senhor, a tua palavra, Pai, de bom grado, de boa vontade. Por isso nós te pedimos agora, Senhor, abra o nosso entendimento, Pai, para a tua palavra, que esta palavra nesta noite possa nos edificar, nos renovar, nos curar, sarar, Pai querido, que esta palavra venha fortalecer, Senhor, aqueles que estão fracos, desanimados, Pai, às vezes sem expectativa, Senhor. Que nesta noite o Senhor tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado nesta noite. Esse texto que nós lemos sobre a visão de um vale de ossos secos, falando historicamente, esta visão do vale de ossos secos, ela representa a volta, o regresso dos exilados para as terras de Israel, principalmente Jerusalém. Falando profeticamente, a visão de um vale de ossos secos representa a restauração da nação de Israel. Agora, meus irmãos, para nós, esse vale de ossos secos, ele ilustra para nós situações
sem esperança. Situações sem esperança é aquela quando nós chegamos ao fim dos nossos recursos, ao fim das nossas forças, ao fim da nossa esperança. É quando nós já fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas ainda não foi suficiente. Situação sem é quando estamos diante de uma doença incurável, estamos diante de um diagnóstico médico sombrio, uma situação sem esperança. É quando nós estamos diante de uma condição financeira que já saiu do nosso controle. Situações sem esperança. Pode ser um filho na droga, onde você já fez tudo o que foi possível, mas em vez de melhorar, a situação está piorando. Uma situação sem esperança. Pode ser uma causa na justiça que você já perdeu praticamente todas as esperanças. Enfim, situação sem esperança. Pode ser muitas coisas em nossas vidas. Esse vale de ossos secos, ele ilustra também situações amedrontadoras. Imagine você agora, profeta Ezequiel. A palavra de Deus diz que veio a ele a mão do Senhor, e o Senhor o levou em espírito a um vale que estava cheio de ossos. E a palavra de Deus então nos diz que o Senhor o fez andar ali ao redor daquele vale, e a palavra do Senhor diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Deus, ele faz o profeta ali andar ao redor daqueles ossos. Eram ossos humanos. Eram ossos que estavam espalhados por toda a face daquele vale, e estavam ali sequíssimos. Aquela visão era uma visão certamente assustadora, como situações que nós estamos também vivendo hoje. Situações assustadoras, situação de pandemia, de epidemia. Às vezes o que nos assusta é a condição financeira, é a crise financeira em que estamos enfrentando. Quantas pessoas também estão, quantos pais de família estão nos dias de hoje também debaixo de temor, debaixo do medo de perder o seu emprego, medo de perder o sustento ali para a sua família. E quantas pessoas que já estão vivendo aí esse desespero, porque já perderam o seu emprego, já perderam a sua fonte de renda, está vendo ali a sua economia se findando, e então estão diante de uma situação assustadora, amedrontadora. O vale de ossos secos, ele também pode representar um exército que foi vencido na batalha e que foram mortos, e os seus corpos foram largados ali ao relento, e agora não eram mais corpos, mas eram somente ossos que estavam secos, que estavam ali sequíssimos. A visão desse vale de ossos também ilustra pessoas que já foram vencidas na batalha da vida,
pessoas que já desistiram dos seus sonhos, que já desistiram dos seus planos, que já desistiram dos seus projetos, pessoas que os seus sonhos hoje já estão também mortos, já estão enterrados, pessoas que já enterraram o seu sonho de ter a sua casa própria, o sonho talvez de pagar uma faculdade para um filho, para uma filha. São pessoas que também já viram os seus sonhos se secar, e hoje eles estão mortos, estão enterrados. Esse vale de ossos representa também pessoas, assim como esse exército foi vencido numa batalha, pessoas que foram vencidos pelo desânimo, pessoas vencidas pelo desespero, pessoas que já estão vivendo de uma aparente derrota na sua vida, pessoas que já não têm mais ânimo para poder prosseguir na sua vida. A primeira coisa que Deus faz é mandar que o profeta andasse ali ao redor deles, tomasse ali consciência da realidade daquela situação, ao ponto dele poder ali descrever agora com toda a nitidez aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava presenciando. E quando ele está consciente de toda aquela situação, daquela terrível realidade, Deus, ele lança um desafio ao profeta, e ele diz então a ele: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Do ponto de vista humano, a resposta era não. Do ponto de vista humano, era algo impossível, mas Deus, ele está desafiando agora o profeta a crer no milagre. Deus, ele sempre quer nos levar para o sobrenatural. Deus, ele é Espírito. Deus, ele opera no âmbito espiritual, e Deus, ele sempre quer levar o homem também para a dimensão do Espírito, para o sobrenatural, aonde milagres acontecem, aonde tudo é possível para aquele que crê, aonde, meus irmãos, tudo é possível quando se crê em Deus. O Senhor então lança um desafio ao profeta, mas para que milagres possam acontecer, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a primeira coisa que nós vemos é que nós não podemos limitar Deus, nós não podemos limitar o Senhor, nós não podemos limitar o poder de Deus na nossa vida. Quando Deus, ele lança o desafio ali ao profeta Ezequiel e diz para ele: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ele diz: Tu o sabes, Senhor Jeová. Ele considerou que para Deus era possível. A primeira coisa, para você que quer viver milagres na sua vida, nós não podemos limitar Deus, nós temos que interagir com Deus. Você vê aqui que Deus fala então para o profeta e diz para ele: então profetiza sobre estes ossos. Então você pode perceber que o profeta Ezequiel, ele interagiu ali com Deus, ele fez o que Deus ordenou. Nós também precisamos interagir com Deus, nós precisamos cooperar
andar com Deus, nós precisamos agir de acordo com Deus nos manda fazer. A palavra diz: andarão dois juntos se não estiver de acordo. Então nós precisamos estar de acordo com Deus, nós precisamos pensar do mesmo jeito que Deus pensa, nós precisamos agir como Deus age, para que milagres possam acontecer em nossas vidas. Nós precisamos interagir com Deus. Deus então fala para o profeta e diz para ele: então profetiza, filho do homem, sobre estes ossos secos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová: eu porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele diz: eu porei em vós os nervos, eu farei crescer em vós a carne, eu estenderei sobre vós a pele, e eu porei em vós o Espírito, e vivereis. A palavra de Deus diz que o profeta Ezequiel, ele profetizou como Deus se deu a ele a ordem. A palavra diz que quando ele profetizou, ele ouviu ali um ruído, e de repente se fez ali um reboliço naquele vale. Cada osso começou ali a juntar ao seu osso, e já não era mais ossos que estavam somente espalhados ali por aquele vale. De repente ali começam a se formar esqueletos humanos, e agora ele continua olhando aquela visão, e de repente ali se estendeu os nervos sobre os ossos, e de repente a carne começou a crescer, e de repente a pele se estendeu ali sobre aqueles corpos, e já não eram mais ossos, mas agora eram corpos, mas corpos que ainda estavam mortos. E veio a ele mais uma vez a palavra do Senhor. E Deus então diz para o profeta Ezequiel, diz: filho do homem, agora profetiza ao Espírito, e diz: Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes corpos, para que eles vivam. E o profeta Ezequiel profetizou ao Espírito. Ele diz: Espírito, vem dos quatro ventos e entra e assopra sobre estes corpos. E de repente então o Espírito vem sobre aqueles corpos, e agora já não eram mais corpos mortos, mas agora eles se colocaram de pé, um grande e poderoso exército. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite. Quando o profeta Ezequiel, ele começou a profetizar, as coisas começou a mudar. Quando ele começou a profetizar, algo começou a acontecer naquele vale. De repente um ruído, de repente um reboliço. E então, queridos, quando ele começou a profetizar, a situação começou a mudar. Por quê? Porque o profeta, ele havia profetizado a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Esta palavra é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. Jesus disse: as minhas palavras, elas são espírito e vida. Estas palavras são espírito e vida. Esta palavra, ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nela crer. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é como um martelo
martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus, ela jamais voltará vazia. O profeta Isaías, ele diz que assim como a chuva, a neve cai do céu, para lá não torna, mas faz regar a terra e faz produzir a erva, assim também será a minha palavra. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz, e ela prosperará naquilo que foi designada. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus tem poder. As coisas começaram a acontecer porque Deus, ele vela pela sua palavra para poder cumpri-la. Jeremias 1:12 diz que o Senhor vela pela sua palavra para poder cumpri-la. O Senhor está vigiando sobre a sua palavra para que ela possa cumpri-la em nossas vidas. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Quando o profeta profetizou a palavra, quando ele deu voz de comando através da palavra de Deus, aonde havia a morte, começou a ter vida. Quando ele deu voz de comando com a palavra de Deus, aonde havia o caos, começou as coisas entrar em ordem, aonde só havia ali ossos sequíssimos. Quando ele deu comando de voz com a palavra do Senhor, as coisas começou a haver restauração naquele vale. Começou a haver vida naquele vale. Deus começou a mudar aquele vale de ossos secos. Nesta noite também eu pergunto a você: qual o vale que você está passando? Qual o vale que você está hoje atravessando? Deus desafiou ali o profeta e disse ali para ele: filho do homem, poderão viver estes ossos? Qual o vale que você está enfrentando hoje? Às vezes é o vale da doença, da enfermidade. Olha o que o Senhor disse para o profeta Ezequiel. Ele disse: então profetiza sobre estes ossos. Nesta noite também você vai profetizar. Se você crê que Deus pode curar a tua enfermidade, então você vai profetizar. Você vai profetizar a palavra do Senhor. Você vai declarar a palavra do Senhor. Você vai nesta noite também dizer a esta enfermidade: ouve a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Você vai nesta noite também profetizar a palavra de Deus sobre a sua situação. Você vai profetizar qual o vale que você está atravessando. Às vezes é o vale do problema financeiro, mas nesta noite você vai profetizar a palavra do Senhor. Você vai nesta noite declarar a palavra de Deus. Você vai declarar que o Senhor, segundo as suas riquezas em glória, Ele há de suprir cada uma das suas necessidades, porque Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele diz na sua palavra
porque até os filhos dos leões, eles necessitam, eles sofrem fome, mas aqueles que confiam no Senhor, de nada terão falta. Você vai profetizar a palavra do Senhor. Você vai nesta noite liberar a palavra do Senhor, o poder criativo da palavra do Senhor. Nesta noite nós vamos profetizar sobre o nosso vale de ossos. Talvez o vale de ossos que você está enfrentando é a derrota, é o fracasso. Às vezes nada mais dá certo na sua vida, às vezes as portas se fecharam para você e você também já não tem mais esperança, mas nesta noite você vai profetizar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz que em todas as coisas, aqui neste tempo presente, Deus já nos fez mais do que vencedores. A vitória já é nossa, a vitória já foi garantida, a vitória já foi conquistada há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Jesus já conquistou a sua vitória. A palavra diz: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus que nos dá vitória, é Ele que já garantiu a nossa vitória. Tudo que Jesus fez, Ele fez por nós, Ele fez pela igreja. Jesus não precisava redimir-se a si mesmo, Ele não estava perdido. Tudo que Ele fez pela igreja, Ele fez para a igreja, Ele fez para você, Ele fez para nós. Ali Jesus conquistou uma eterna vitória para a sua igreja. Por isso não aceite a derrota, não aceite o fracasso. Essas coisas não pertencem aos filhos de Deus. A palavra de Deus diz para nós, meus irmãos, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nesta noite nós também vamos dar voz de comando, em nome de Jesus.